Bom, pessoal, hoje é dia 8 de fevereiro, né? A gente está aí para a 18ª semana do projeto da conta de $100 na conta Centes da FBS, né? Que mostra o saldo operacional de 10 mil, equivalente a esse dinheiro dos $100 reais. Perdão. Se você está chegando agora, assiste o primeiro vídeo da playlist para entender como é que funciona essa dinâmica. Eu vou tentar fazer, né? Esse aqui é o gerenciamento que eu faço da conta, que eu só olho ela uma vez por semana. Então, o último dia que eu olhei foi dia 2, fazem 6 dias. E eu vou tentar não ser muito extenso para o vídeo não ficar longo, né? Mas vamos lá, esse aqui é o MQL5 da conta, você pode acessar isso pelo link que está na descrição aí abaixo do vídeo, você vai poder ver ali do relatório com todas as ordens abertas na conta, as ordens fechadas e tal. Então, você pode ver que ele ainda está marcando aqui um crescimento da conta de 6%. Né? Você fala, pô, de semana passada faz 2 semanas ou 3 semanas tal que a gente está parado nesse 6%. Mas se você olhar aqui do lado direito, você vai ver que o equity aqui, que é o nosso saldo líquido, ele já está em 12.100 e pouco. Né? Só que essas ordens elas estão abertas ainda. Então, enquanto a gente não realizar o lucro dessas ordens em aberto, né, ele vai considerar o crescimento mais pelo profit aqui, já pelo lucro realizado. Né? Então, a gente está parado aqui. Se eu fechar todas essas ordens agora, ele vai dar um salto aqui. Provavelmente vai para 7%, 8%, sei lá, talvez. Né? Então você pode avaliar isso tudo, tá aí no nosso MQL5. Vamos direto para a conta lá para ver como é que a coisa está andando. Aqui eu fiz o seguinte, ó, a gente está na aba do histórico agora aqui, onde a gente pode ver os resultados das ordens fechadas. O que eu fiz? Você clica com o botão direito em qualquer lugar aqui e organiza o seu histórico aqui, ó, personalizar período. Então eu estou pedindo um período que é desde o... Opa, aqui ó, desde janeiro, não, quero desde da semana passada, que a gente fez o vídeo, dia 2 de fevereiro, foi o último vídeo que eu fiz. Então os últimos 6 dias, vamos ver aqui o que ele me mostra no histórico, né? Deixa eu conferir se está certo, personalizar período, e 1970, o ano, cadê? Hoje... Vou mudar aqui para dia 02. Tá legal. Então pronto, agora sim. Vamos lá. Então, da semana passada para hoje, a gente está vendo aqui ó, que a gente só fechou 2 ordens, né? 2 ordens de volume 02, uma no dólar canadense contra o franco suíço e outra no dólar americano contra o franco suíço também. São 2 ordens que você vê, olha, elas saíram. Tá vendo aqui o take profit que está em verdinho? Então são 2 ordens que fecharam por terem atingido o alvo. São 2 ordens que eu tinha colocado aqui, uma de alvo um pouco mais curto, né? Se eu coloquei um alvo para $11 no CAD CFH, provavelmente foi um alvo mais curtinho que eu coloquei. Né? E uma das ordens que a gente tem aberto no SDCHF fechou aí também batendo no alvo, 35,08. A gente teve uns comentários, né, que a gente estava conversando sobre a questão de proteger, de deixar a ordem ficar aberta há muito tempo, ficar a ordem voltando contra você. Então, o que acontece? Eu comentei que eu prefiro não ficar protegendo as ordens, porque eu não gosto de ver eu ficar saindo do trade, perdendo trade bom, né, e tendo saído muito rápido da operação. Vamos lá. Eu vou mudar o histórico aqui para o histórico completo da conta. A gente está vendo que a gente só realizou até agora 637 de lucro aqui, né? Vamos lá, eu vou mudar para a aba de negociação. Vendo o resultado agora, a gente está aqui, ó, 10 mil, que é o saldo inicial referente aos $100 reais que a gente fez de depósito, né? Que mostra 10 mil no operacional, mais os 637 de lucro realizado está aqui. Só que você vê que o capital líquido já está em 12.150. Vamos ver, ó, do canto direito, você pode ver que a gente tem aqui, ó, de lucro, ele tem aberto aqui 1.500 em posições abertas. A gente tem mais lucro em posição aberta agora do que eu já encerrei na conta desde a existência dela. Mas por que isso? Pode ver que aqui, ó, ordens negativas, a ordem mais negativa que a gente tem é uma de 63, que é aquela ordem que eu acabei abrindo errado, né, de 0,5. Aí depois eu tenho algumas poucas ordens aí em torno de 20, $10, mas vamos lá.
Vamos dar uma olhada nas ordens positivas. Eu tenho várias ordens de 15, 16, 19, 20, 30, 40, 50 e olha lá. A gente está com uma ordem aqui no GBP-CHF que ela já está em 123 de lucro. Se você olhar aqui na coluna do Stop Loss aqui, ó, ela é a única ordem que tem proteção colocada. Todas as outras que a gente tinha colocado proteção anteriormente, nas semanas anteriores aí, elas acabaram sendo fechadas na movimentação do preço, né? E qual que é o problema disso que eu falo da proteção? Você vê que uma ordem que mesmo a gente tendo colocado a proteção, a gente teve sorte dela não bater na proteção, não tirar a gente do trade antecipadamente e deixar o preço andar, olha o benefício que a gente está tendo, né? Então vamos ver isso aqui. O que acontece? Ó, eu estou no tempo mensal do gráfico do GBP com o CFH, que é o gráfico dessa ordem. Se a gente puxar uma linha aqui para a gente tentar enxergar a nossa linha de tendência de baixa, levando em consideração esses últimos topos aqui, a gente vai ter essa linha. Se a gente diminuir um pouco o zoom aqui, a gente vai ter um outro topo anterior aqui que vai mostrar uma linha um pouquinho mais inclinada, né? Vamos ver. Se a gente considerar essa linha mais inclinada, na verdade, a gente teria que... É uma linha que ela teria acabado de ter sido rompida, né? Porque, ó, ela passaria ali, ela já foi testada, rompida algumas vezes. Não, eu acho que já essa linha não faz muito sentido, né? Ela está muito fora do contexto aqui. Essa aqui, ela é mais realista, né? Olha lá, ó, pega os 3, 4 últimos topos ali e tal, né? Inclusive, se você traçar uma paralela a ela, uma linha de resistência abaixo ali, né? A gente vê que é mais ou menos o canal onde o preço está trabalhando, né? Mas vou tirar essa de baixo, vamos considerar só a resistência aqui. Então, o que acontece? A gente fez umas compras quando a gente viu que o preço rompeu essa linha de tendência de baixa aqui. Depois a gente veio trabalhando compras na região, nessa consolidação, né? Aqui eu levei em conta, né, que o preço está trabalhando nesse range aqui, nessa consolidação aqui embaixo, e a gente pode ver que agora, ó, ele rompeu essa consolidação, rompeu a média de 20 que tinha aqui, isso tudo no gráfico mensal. E agora olha só, ele tem todo esse espaço livre aqui para andar até ele encontrar a nossa linha de tendência de baixa, né? E mais acima disso é que ele vai ter aí, ó, vamos ver pelo mensal, pelo semanal, desculpa, mais acima disso, ó, é que ele vai ter a média de 200 no mensal, não, ela ainda está aqui, né, abaixo da linha de tendência né, dessa LTB, mas no mensal, a nossa média de 200 períodos, ela está bem acima ainda dessa linha de tendência de baixo que a gente está considerando. E olha só o espaço livre, né, que o preço tem para andar no gráfico, né, com poucas resistências recentes, né, para o preço vencer. Então, numa situação dessa, eu acredito que o preço, quando ele ganha essa região, ele tem chance de dar uma acelerada boa. Então, eu fico com receio de ficar protegendo ordem muito curta e numa movimentação normal do preço, de fazer uma retração, um pullback e ainda seguindo em frente na tendência de alta, a gente acabar saindo desnecessariamente do trade, né? Então, vamos lá. Eu vou corrigir um pouco, porque eu também não quero devolver, né, um lucro de 123 já garantido aqui. Então, eu vou ver onde é que está a minha proteção. Vou aqui para o H4. Vamos lá. O meu stop de proteção é esse aqui, ó. Ele está garantindo 77 dólares desse trade de 123 de lucro. Eu vou trazer ele o quê? Eu vou trazer ele mais para cima aqui, um pouquinho abaixo dessa linha do túnel de Vegas aqui, um pouquinho abaixo dessa última consolidação que ele fez. Deixa eu ver. Ó, o preço já ganhou outra região dos níveis do Vegas aqui, né? E o preço já marcou uma nova região de consolidação de trabalho, onde ele está ali, né? Você vê que ele saiu dessa região de consolidação, ele vai subindo uns degrauzinhos, né? Ele rompe uma região de consolidação, para um pouco, rompe, para um pouco,
Então, qual é a minha expectativa? Que ele continue fazendo isso. Então, se eu trouxer a minha proteção para um pouquinho abaixo dessa região aqui, eu considero que, né, o preço vai estar correndo menos risco, né, da gente ser quicado do trade, mas vai estar garantindo uma boa parte do lucro, a maior parte, e ainda vai estar dando chance do trade andar, né? Então vamos lá, aqui ó, 115, né, para o H4. Se a gente olhar aqui no 30 minutos, como é que fica isso? Aqui ó, a gente tem a linha de 200 no 30 minutos, está aqui. Então eu vou puxar um pouquinho para baixo dela. Eu não quero que ele venha testar a linha, né? Tá vendo como ele veio testar a linha, a média de 200 aqui antes, ó. Tá vendo, ó? Ele faz um falso rompimento aqui, depois vai de novo. Então assim, se ele vier no encontro, essa linha vai continuar vindo mais ou menos nessa inclinação. Se o preço vier aqui ao encontro dela, né? Eu quero ter pelo menos o espaço aqui para ele fazer um falso rompimento antes de retomar a tendência de alta, né? Então vou trazer, deixa eu ver, para baixo da mínima desse candle aqui, ó. Desse cara aqui atrás, ó. Vou deixar aqui. Então eu estou garantindo, vamos ver, vamos lá. Estou garantindo 112, 113 de um total de 123. Tentando ver se o preço continua andando na direção do nosso alvo. Outra forma de olhar isso é o que, ó, traçar essa linha de tendência de alta que o preço vem fazendo aqui. Mas aí para isso, ó, aí eu já teria que trazer a resistência, a nossa, né, nossa proteção para baixo dessa linha aqui. Aí já não segura tanto, tal, né? Eu acho que aí tá bom. Se eu tiver que realizar aí, tudo bem, já estou feliz, tal. Então, nesse par aí eu vou deixar desse jeito. Que mais? Eu somei aqui, eu tenho 0,63 de volume total, né? Então, do meu lucro já garantido, já realizado, eu poderia abrir até 106, até 1,06 de volume. Eu tô com 63, eu sempre falo para vocês que eu tô pretendendo manter só a utilização de uns 70% do potencial da conta, tal. Então, vamos dizer que eu posso abrir aí, se eu abrir mais 0,10 de volume, mais 10 ordens de 0,1 ou 5 ordens de 0,2, eu vou estar chegando em 70 e poucos, 0,70 e poucos de volume, que seria mais ou menos equivalente a isso aí, uns 70% do potencial da conta. Então, vamos ver, eu vou ver se eu encontro aqui possibilidade de abrir umas 5 ordens de 0,2, né? Vamos ver como é que a gente está nos outros pares. O GBP-CFH aqui, ele está ótimo, está dando a favor, mas agora ele está longe para a gente fazer uma nova entrada, né? Então, ele, por enquanto, eu vou deixar quieto. Eu já tenho várias entradas aqui nele também. Vou deixar ele do jeito que está. Vamos ver os outros pares aqui, vou dar uma corrida rápida. Então, dólar australiano contra o dólar canadense, a gente aqui pelo mensal ainda está pouco acima da média. O dólar australiano vem com, ele ainda não chegou a romper essa LTB, então nada a fazer. Aqui o dólar australiano contra o franco suíço, né? Ó, ele rompeu uma linha de tendência de baixa aqui, confirmou e está andando. Então nossas compras aqui fizeram sentido realmente. Ele está indo, ele está perto de um TP nosso aqui, que aliás já está dando quase 30 dólares. Então essa daqui talvez valha a pena proteger. Vamos ver. Qual que é essa ordem aqui, ó? É a ordem final 21,97 Audi CFH. Vou procurar ela aqui, ó, nos ativos. Audi.CFH, essa aqui, ó, né? 21,97, foi isso? Cadê? 21,97, essa mesmo. Então é essa aqui, iluminada em azul. Então eu vou pôr um stop loss nessa ordem aqui e vou proteger ela. Deixa eu ver, se a gente... Como é para eu não puxar a ordem errada aqui do bolinho do gráfico, eu vou digitar o valor. Eu primeiro vou escolher um valor aqui na escala aqui, olhando com o cursor, ó, 0,67900. Só para eu jogar o stop na tela ali e eu saber onde a gente está. Então vou clicar aqui, ó, perda máxima, cadê? 0,6, quanto que eu falei? 0,67900, 0,67900. Então eu vou colocar o meu stop ali. Pronto, agora ele apareceu aqui na tela, nessa linha pontilhada aí.
e eu sei que o meu stop mais baixo aqui, né? Aliás, o meu único stop, né? Colocado na tela. Então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou afinar a posição dele. Eu vou aqui no, deixa eu ver, no 4 horas, no gráfico de 4 horas, diminuir um pouco o zoom. Olha que legal. Aqui no gráfico de 4 horas, a gente está vendo aqui aquela linha de tendência de baixa que eu trazei no mensal, ó, tá vendo? Ó, Monthly Trend Line aqui. Então ela está passando aqui. Ou seja, ele está me dizendo aqui que o preço, olha, já rompeu essa linha de tendência de baixa, ele fez um, né, olha lá, ó, ele fez um rompimento, voltou, testou a linha rompida agora, que era resistência, agora como suporte, e está seguindo em frente, né? Ele está testando essa linhazinha aqui do túnel de Vegas, né? Então pode ser que ele venha buscar aqui ela abaixo de novo, dar mais um toque aqui na região do rompimento, ou na média de 20, que é essa linhazinha amarela que está aqui. Ou seja, pode ser que ele ainda dê uma puxadinha para baixo aqui, ó, para vir testar. Você pode olhar isso por vários ângulos diferentes, né? Você pode puxar uma linha de tendência de alta aqui e tal. Ou seja, se eu colocar o meu stop de proteção numa região mais ou menos por aqui, nessa altura, eu devo ter todas essas barreiras de proteção para segurar o preço caso ele comece a descer, né, antes dele vir bater no meu stop. Então, eu imagino que qualquer lugar que ele desça, que seja ou para tocar essa linha de tendência de alta, ou para tocar a linha de tendência de baixa que ele rompeu, ou para vir testar a região do túnel de Vegas, que ele encontraria com ela um pouquinho mais para cima aqui, tudo isso, ou esse topo anterior aqui, ó, né? Tudo isso aqui são regiões que a gente fala que são barreiras de proteção para o nosso stop, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu stop mais ou menos aqui assim, ó. Vai proteger aí, ó, 18, 19, coisa de $20, mais ou menos, né? Opa, vou trazer, deixar ele aqui. Essa hora está dando 30 agora, então eu vou proteger com 20, mais ou menos, né? Então, 2/3 aí do lucro, é isso? Não, não tá dando 30 não, né? Tá dando um pouco mais, né? Perdi ela aqui. Bom, aí a maior parte do lucro dela, você pode olhar no visual aqui, né? Você pode fazer a conta bonitinho, então. Então, aqui no Audio FH é a única que eu vou deixar com proteção. Vamos ver. As outras eu vou deixar andar. Audio JPI, tá no meio do caminho para a região do alvo. Vamos ver, esse alvo aqui, de qual ordem que ele é? É da ordem 68, é da ordem que está mais alta ou da ordem que está mais baixa? Ele é da ordem que está mais baixa, né? Que está melhor posicionado, né? O que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma ordem muito bem posicionada, que é essa compra mais abaixo, e eu tenho uma ordem mais ou menos no meio do caminho. Se o preço bater nessa média de 200 aqui, voltar para baixo outra vez, pode ser que ele devolva um pouco lucro dessa ordem mais alta aqui, né? Ou talvez até deixando ela em negativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esses alvos. Eu vou pegar o alvo dessa ordem, da ordem mais baixa aqui, da nossa compra melhor posicionada, e em vez de deixar esse alvo aqui, eu vou colocar esse alvo nosso para cima, e eu vou trazer o alvo da compra pior posicionada, eu vou trazer o alvo para baixo, para a posição onde estava o anterior, que é mais ou menos na região de onde a gente imagina que o preço encontraria com a média de 200 aqui, em torno de $40. Então, agora, se a gente considerar essa condição, a gente vai ver que essa ordem aqui, o preço da final 18,37, o preço está na metade do caminho dela. Tem uma média de 200 pela frente, ele pode encontrar uma situação, né, de enrosco aí. Olha lá, ó, em 30 minutos ele está querendo perder aqui, despencar da média de 20 ali. Então, o que eu vou fazer? Como é uma ordem que não está muito bem posicionada, eu vou, em vez de garantir o lucro da ordem maior, eu vou fazer o quê? Eu vou garantir a segurança de não ver essa ordem mal posicionada ficar negativa outra vez. A ordem mais baixa, eu vou continuar deixando ela aberta, certo? Então essa ordem aqui, eu vou puxá-la para trás aqui para criar o stop dela e vou levar ele mais perto do preço. Vou olhar aqui no 30 minutos que a gente viu que ele está querendo perder a média de 20 ali. E essa eu já vou assumir que assim, se ele perder aqui, ó, abaixo da mínima desse último candle aqui, então se ele devolver esse candle, né, se ele realmente vai perder a média de 20 aqui, que ele está sendo só um reteste, vai despencar,
eu vou sair do trade, já vou pôr esses 18,84 no bolso, ok? Agora, se ele for seguir em frente, eu quero que ele vá atingir o nosso alvo aqui, vamos ver pelo mensal, o nosso alvo aqui, que daria mais ou menos uns 40 dólares. Se eu for olhar isso em pontos ou pips aqui, vamos ver, ó, 2.214 pontos, 2.200. Então o que eu vou fazer? Eu estou aqui no 30 minutos, eu vou clicar nesse meu stop, além de eu já ter criado esse stop, protegendo aqui, eu ainda vou colocar ele para andar atrás do preço, mantendo uma distância, para ver se melhora essa posição. Então, vamos lá. Agora, nesse momento, o preço está cerca de 90 pontos afastado do nosso stop. Se considerar a máximazinha dessa consolidação aqui, vai dar uma coisa de 100, 120 pontos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou por aqui, ó, mover a perda máxima, trailing stop. A gente vai aqui no personalizar, e eu vou colocar um valor aqui, tipo 150 pontos. Vou dar OK. O que acontece? Toda vez que o preço se afastar mais de 150 pontos, ele vai começar a arrastar meu stop para cima. E aí a gente vai melhorando a posição na nossa proteção. Então vou me arriscar a fechar essa ordem, mas seja vou garantir pelo menos um pouquinho. Próximo par, dólar australiano contra o dólar neozelandês. A gente está em cima das ordens aqui, né? Por enquanto nada a fazer. Dólar australiano contra o americano, estamos na média de 200, não temos ordem, nada a fazer. CAD CFH. Ele está muito lá embaixo ainda, a gente tem uma ordem no meio do caminho para chegar no stop de quase 30 dólares, mas não vou por proteção não. Mas eu vou deixar andar. Eu quero ver ele, ó, deixar espaço aqui, ó, para ele tentar romper a média de 20 ainda, ó, né? Então, ele vai querer bater na média, voltar para trás um pouquinho, andar para frente de novo. E eu não quero ficar tendo que acompanhar isso todo dia, várias vezes na semana, para ver se fechou a ordem, tem que ver se ele vai descer outra vez para repor. Não é a ideia dessa conta, né? Então, aqui, ó, por mais que ele esteja nessa situação, eu ainda não vou proteger nenhuma dessas ordens. Eu quero deixar ele andar aqui. Podia escolher uma para proteger? Vamos lá, aqui cada uma está dando quanto, né? A gente está falando do CAD e CFH, ó, elas estão aí na faixa de 13, 10, 12, 15, não quero, deixa andar. Vamos lá, CAD JPI, próximo par, no mensal, a gente tem uma ordem só colocada nesse par, olha lá. O preço rompeu a linha de tendência de baixa, rompeu a média de 20, está seguindo em frente, deixa andar. Total desse alvo aqui, 35 dólares. Vamos lá, a título de exemplo, o que eu posso fazer aqui também? A gente já, o preço já andou 2.000 pontos. Ele tem pouco menos de 2.000 pontos para o próximo alvo. Só que eu acredito muito no preço dar uma acelerada nesse espaço vazio todo aqui, né? Então, apesar do preço estar aqui, ó, já acima da média de 200, né? Ele está bem na média de 200 do semanal. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer uma coisa diferente, ó. Eu vou arrastar o alvo para cima para buscar esse topo aqui, um pouco mais alto, né? Tá vendo, ó, que ele já funcionou como suporte, como resistência em momentos anteriores aqui. Eu vou abrir mão do alvo dessa região aqui e eu vou trocar isso por uma proteção com trailing stop nele. Só que aqui, neste caso, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou aqui, ó. Eu não criei o trailing stop ainda. Eu vou pôr aqui mover perda máxima, personalizar. Eu vou pôr aqui, falta 2.000 para ele chegar no alvo. Eu vou pôr aqui 1.000 pontos. Então, o que acontece? Ele não tem stop ainda. Se o preço voltar a ficar negativo agora, ele vai vir para baixo, minha ordem vai ficar negativa, porque é o que a gente imagina da movimentação natural do preço que eu aceito, né? Ele vir aqui, fazer um teste da região rompida outra vez, voltar quase aqui no meu 0 a 0, para depois ele subir de novo. Pode ser que ele queira fazer isso, eu vou aceitar. Agora, a hora que ele andar mais um pouco aqui, né? Se ao invés de fazer isso, se ele andar mais um pouquinho para frente aqui, no momento em que ele tiver andado
1000 pontos ou mais da minha ordem, ele vai criar o stop loss. Ó, aqui, ó, no caso ele já criou, né? Então ele acabou jogando aqui, como ele está 2000 da minha ordem, na verdade ele já jogou o stop loss aqui, né? E aí agora ele vai começar a puxar esse stop 1000 pontos para cima, atrás dele. Na verdade, para ele não criar o stop agora, eu teria que pôr um valor maior do que a distância que ele está, né? Então, por exemplo, eu teria que ter feito diferente. Eu falei errado, né? Eu vou cancelar o stop aqui, ó. Então, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que medir aqui, ó, 2.300 pontos. Aí eu teria que criar aqui, ó, mover a perda máxima, personalizar, criar um stop aqui com 2.300, 2.500 pontos, por exemplo, né? Ou seja, só a hora que ele andar mais algum pouco aqui, ele deveria criar o meu stop, né? Por que ele já está criando agora? $2.134 pontos. Cancela, sai daí, vamos lá. Mover a perda máxima, 2.500 pontos. Ok. Tá. É o spread que está fazendo isso, né? Agora sim, ó. Eu criei o meu stop, ele ainda não aparece na tela. Vocês estão vendo? Né? Ou seja, porque o preço está aqui, ó, a 2.300 pontos da minha entrada. A hora que ele passar de 2.500, aí sim ele vai criar um stop na tela e vai começar a arrastar ele 2.500 pontos atrás, tá? E eu vou fazer isso por quê? Porque eu afastei o meu alvo. Aí, para ele chegar nesse alvo novo agora, a gente está a uma distância de 5.000 pontos. Ou seja, quando ele chegar na metade desse caminho aqui, que ele tem para andar agora, ele vai ter criado um stop 2.500 pontos atrás dele, que vai estar numa coisa mais ou menos aqui assim. Vai estar, a proteção vai ser criada mais ou menos onde ele está agora, quando ele estiver aqui no meio do caminho. E aí eu vou ter o quê? 1/3 do caminho total para chegar no alvo, uns 2/3 protegido, garantido já. Então, essa é uma outra maneira de você lidar com o trailing stop. Vamos lá. CFHJPI. No mensal, nós estamos em cima da nossa ordem de venda, nada a fazer. Euro auge, estão no meio do caminho, nada a fazer. Euro CAD, a gente tem vendas positivas já andando a favor, o preço bateu na média de 20, está voltando um pouquinho. Pode ser que ele venha aqui voltar um pouco para cima, né? Antes de continuar a queda aí. Mas se a gente olhar, ele veio respeitando uma linha de tendência de baixa aí. Deixa ele trabalhar aqui dentro ainda, né? Paciência, uma hora ele vai chegando lá. Esse aqui não vou pôr proteção nenhuma, deixa andar. Euro contra o franco suíço, está muito perto das nossas ordens ainda. Estão todas positivas, mas o preço não descolou ainda. Ele tem que ganhar essa média de 20 aqui para ganhar o espaço vazio do gráfico aqui e acelerar. Vou esperar, nada de proteção aí também. Euro GBP, ó, esse já andou bastante em relação a algumas ordens. Ó, tenho alvos aqui em que ele já andou 50% do caminho, mas ele acabou de romper a média de 20. Média de 20 é uma defesa interessante, né? Eu posso pegar, de repente, vamos lá, a ordem mais próxima aqui, $72, ela é a de final 960. Ela é alguma dessas aí no meio, né? Então vou achar ela aqui na planilhinha. Eu vou pôr um stop de proteção nela, aqui acima da média de 200, de 20, aqui ó, acima da máxima desse candle, no 88.600 mais ou menos, 0,88.600. Então eu vou procurar aqui nos ativos, eu vou procurar aqui Euro GBP, aí eu vou procurar a ordem que tem o alvo mais próximo aqui, ela clica o botão direito nela, ó, é o 79,60 o final dela. Vou achar ela aqui, Euro GBP, com finalzinho 79,60, é essa daqui. Então eu vou criar um stop loss aqui no 0,88.700 aqui. Então vamos lá, cadê? Modificar 0,88, perda máxima, 0,88.700. Então modifico aqui. Pum, criei meu stop, vou ajustar ele na mão aqui.
acima da máxima desse candle. Vou dar uma olhada aqui no H4, como é que ficou isso, pelo gráfico de 4 horas. Olha lá, tá acima de um topinho aqui, tá acima de um canal do túnel de Vegas, né, numa região do túnel de Vegas. Vou dar mais uma ajustada aqui. Tô vendo que ele já ganhou outra região do túnel de Vegas aqui, ó, onde ele rompeu a média de 20. Eu podia poder essa proteção até mais curta, podia trazer ela aqui assim, ó. Mas como tem o spread também, um rompimento falso aqui, ele acaba tirando a gente. Então eu vou deixar ele aqui, ó, um topo mais sólido para proteger. Olhando pelo tempo, né, aqui no 30 minutos, como é que ficou? Olha lá, ó. A gente está bem acima da média de 200 do 30, está acima do topo anterior lá. Olha que pernada de baixa que ele deu aqui, né? Então, agora deixa ele andar. Proteção colocada. Olha lá como ficou pelo mensal de novo. Então, uma das ordens que a gente tem aqui está protegida. As outras, deixa andar. Esse foi o Euro GBP, vamos lá, Euro contra o Iene japonês, está no meio do caminho, nada a fazer. Euro contra dólar neozelandês, ó, ele está começando a descer, se afastando da média de 200. Esse cara aqui tinha dado um sinal de venda, sinal que ia despencar, cair. Por que a gente não vendeu? Porque a gente não vende contra a premissa da estratégia, né? Que por mais que ele esteja acelerando a favor da tendência, a tendência de baixa, etc e tal, a premissa das operações dessa conta é a gente fazer ordens das bordas, né, dos extremos para o meio, né? Então, por mais que o preço mostre para mim que ele está querendo se afastar do centro com força, eu não vou fazer compras do meio para cima nem vendas do meio para baixo. Eu só opero nessa conta dos extremos para o meio, ok? É baseado na premissa de que pares de moedas de países de economia forte tendem a voltar para a região central. Por mais que ele me mostre força de se afastar, né? Então eu prefiro operar a favor da tendência natural da conta, não numa situação excêntrica aí, né? Então vamos lá. Euro contra dólar americano está no meio do caminho, nada a fazer. O GBP contra o dólar australiano está nessa região de fundo aqui, dessa linha de tendência de alta, né? A gente podia estar confiando na tendência aqui, ainda caberia aqui, ó, compras a favor da média de 200 que está aqui acima. Só que a gente olha para o gráfico, a gente vê que a gente está numa região aqui desse indicador do Capizak, a gente está no meio do caminho desse último período aqui de 10 anos, né? Então, a média de 200 está aqui porque ainda está pegando um pouco desse período histórico anterior aqui. Ele tem um vazio gráfico interessante para cima, para puxar, mas eu já começo a olhar com desconfiança para esse buraco aqui embaixo também. Então, não sei. O GBP está indo bem, mas eu já estou apostando muito nele a favor de outros pares. O dólar australiano é um cara que a gente não pode subestimar, tá? Quando ele inverte uma situação dessa aqui e ele resolve andar, ele anda, tá? Então, assim, olha o quanto ele jogou para baixo aqui nesse período aqui, né? Ele não trouxe o preço até aqui embaixo à toa, tá? Então, esse aí eu tenho um pouco de... Fica assim, meio frito peixe olho gato nesse cara aí. Vamos lá. GBP contra o dólar canadense está no meio do caminho. GBP contra o CHF aqui sim, por mais que seja difícil, enroscado, ele não sai daqui, está preso aqui no fundo, né? Mas você vê que o fundo é consistente, né? Você vê que daqui para baixo eles não deixam passar, né? Então o negócio é a gente aguardar ele virar para cima. Nesse cara aqui dá para a gente trabalhar bastante essa questão da consolidação para os alvos curtos, né? Se ele voltar aqui no fundinho outra vez, cada vez que ele chegar aqui, eu posso comprar aqui nessa região do 1.17, 1.18, com alvo curtinho, logo aqui para o 1.22 mais ou menos, né? Então eu posso comprar toda vez que ele chegar nesse fundinho verde aqui, eu posso fazer compras com alvos para essa regiãozinha aqui. Você fala, poxa, mas é uma distância tão curta, vale a pena? Vamos ver, né? Se a gente pegar, ó, esse cara que está aqui, a gente tem
De quem que é essa proteção aqui? Vamos ver de que, ó. Tem a proteção que a gente colocou da ordem 0,37. Ela tá aqui embaixo. Ó, esse stop loss aqui hoje já tá dando, olha, $112. Ou seja, uma ordem aqui, né, no GBP contra o CHF deste fundo com alvo para mais ou menos a região da média de 20, que ele está aqui, ó, só esse trecho de movimentação, nós estamos falando de um valor aí de mais ou menos $100, não, 50, né? Porque essa ali é uma ordem com 0,02, né? Ele é um buy de 0,2. Então a gente está falando numa uma variação de mais ou menos $50 só nessa faixa aqui. Ou seja, se toda vez aqui, todo mês que ele bateu no fundo aqui, a gente tivesse comprado para cima, né? Olha lá, ó, um mês $50, 2 meses passou, 2 meses $50, 2 meses de queda, aí um mês $50, outro mês de queda, outro mês $50, né? A gente podia ter trabalhado isso daqui todos os meses, mas agora parece que ele está querendo deixar essa região. Vamos ver se ele vai andar. A uma proteção que a gente colocou tá aí. Vamos lá, GBP, JPY. Tá aí rompendo também. A gente tem vários pares nessa mesma situação, né? Rompendo essa linha de tendência de baixa, uma coisa bem parecida, né? Esse cara aqui tem a média de 200 aqui em cima. Eu acabei que eu não coloquei nenhuma das ordens que eu falei que eu ia buscar, né? Eu vou queimar 002 aqui. Vou colocar uma ordem de compra aqui. Ela não está numa posição muito favorável, porque já está alta, a gente está comprando atrasado, mas eu estou comprando na confiança do rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui. A gente viu que isso está funcionando em vários pares, né? Então, em uma ordem só, eu vou me arriscar aqui comprando um pouquinho fora do normal. Eu vou colocar o alvo na região do topo anterior aqui, que é, né? Ou seja, eu estou comprando aqui agora, ó. Vou iluminar aqui, ó. Estou comprando aqui com alvo para a região desse topo aqui, que é mais ou menos quando ele vai encontrar com a média de 200, né? E ele vai fazer esse caminho aqui com 0,02, é um lucro de mais ou menos $100. Então, eu acho que está valendo a pena o risco. Na pior das hipóteses, ele vai vir visitar o fundo de novo aqui, ele vai ficar uns $80 negativos se ele vier visitar o fundo aqui outra vez. Mas a gente tem margem para isso, sem problema. Então vamos lá. GBP contra Nova Zelândia. Está na região das compras que a gente fez. Tem duas compras de 0,01. Ele respeitou a linha de tendência de baixa. Opa, peraí, puxei errado aqui. Cancela isso. Não era o que eu queria fazer. Vamos lá. Ele está respeitando essa linha de tendência de baixa aqui, né? Olha lá. Tá muito no meio já esse cara aí. A gente podia meter uma compra aqui, né? Acreditando que ele vai o que? Testar a parte de cima do canal ali, né? Ele ainda está abaixo da média de 20 no mensal. Vamos lá, no 4 horas, esse cara, tá, ó, ele acabou de passar, né? Ele está nessa consolidação, tentando romper o miolinho aí para cima. No 30 minutos, ele está testando de novo a média de 200 ali no 30, depois de uma puxada de alta, fez essa retração, parece que está ganhando um apoio na média aí, né? Fez um fundinho duplo aqui, ó, tum, tum, duas vezes, parece que está querendo ganhar impulso para repetir esse mesmo movimento, amplitude de movimento que ele fez aqui, repetir para cima. Esse cara aqui vai ganhar uma compra aqui agora, 002. E eu vou colocar o alvo nele. Eu já tenho um alvo curto aqui. Não, eu tenho uma compra ali, né? Eu vou jogar meu alvo agora aqui. Eu vou jogar lá para cima. Ó, vou jogar lá para essa região onde a gente imagina, pelo mensal, que o preço estaria indo buscar o que, né? Essa movimentação no canal aí, ó. Tá um pouquinho. Opa. Então, ó, se a gente imagina que ele vai para cima, né? Vai ficar fazendo isso aí. Então agora eu tô que buscar esse mais ou menos essa região de topo, as máximas desses candles aqui. A gente está falando aqui no alvo de torno de $250 aqui, ó. Deixa andar. GBP, USD, tá aí, tá caminhando, tá abaixo da média de 200, tem espaço livre para andar.
Olha lá, ele está andando bem, saudável, forte, está acima da média de 20, rompeu a de 200 aqui no semanal, no 30 minutos, não, no 4 minutos, tá lá. Cabe proteção nesse cara aí? Até cabe, né? A gente proteger uma dessas duas ordens aí. Vamos proteger mais curta. A gente tem bastante coisa no GBP andando solta, né? Vamos proteger pelo menos uma. Então, essa ordem aqui é de número final 297, GBP USD. Vou procurar ela aqui na minha lista, mais fácil para pegar. GBP USD é a ordem de final 297, é essa aqui. Eu vou criar um stop nela aqui, modificar. Vou pegar um valor ali próximo da entrada, aqui é 1,32,200, só para colocar lá na tela. 1,32,200, tá aqui, pronto. Agora ela apareceu, eu vou fazer o ajuste fino dela aqui, vou levar para 4 horas, ó. Poderia deixar ela abaixo dessa mínima aqui, abaixo da média de 200, é uma barreira tremenda de proteção aqui. Mas eu posso trazer ela mais perto aqui, da média de 20, um pouquinho mais abaixo ali do preço. Qual é a diferença em termos de valor? Se eu deixar aqui, eu garanto 53 dólares. Se eu colocar aqui, eu garanto 62. E a gente está buscando um alvo que daria 111. Então, 50 dólares ou 60, sei lá. Se fosse só pela H4, eu deixaria ela nessa aqui, abaixo da média de 200 aqui. Garanto 50% do caminho para o alvo. Vamos olhar no 30 minutos. Ó, no 30 minutos já ganhou a média de 200, mas ele está vindo testá-la com vontade, né? Olha lá, ó, rompimento forte, vindo aqui, fez uma retraçãozinha, está querendo vir bater nessa média de 200 outra vez. Ele já perdeu a linha de tendência de alta que ele tinha aqui, né? Tá dando uma acelerada, pode ser que ele tente romper essa média de 200 para baixo. Então, se eu colocar o meu stop muito próximo aqui, eu tenho grande chance de ser estopado antes dele ir embora para cima de novo. Eu tenho uma linha anterior de tendência de baixa que vem aqui, né? A gente tem também toda essa região de suporte aqui, né? Então, assim, esse preço pode vir mais abaixo aqui, né? Fazer testes nessas regiões todas aqui, né? Então, acho que seguro mesmo, vamos dizer que pelo menos vai esses topos aqui, ó, 57, 58, um pouco abaixo desses topos não, né? Dessas mínimas, né? Vou deixar ele abaixo dessas mínimas aqui. Acabou, vamos lá. Neozelandês contra o dólar canadense, está no meio do caminho. Não, aqui não, mensal agora. Esse aqui é ruim de ver, semanal. Esse gráfico ainda não tem zoom suficiente para ele. Está perto do meio do caminho. Não, já tem. A gente tem uma. Esse cara aqui é aquela venda errada que a gente fez, né? E a gente está esperando aí para ver se a gente consegue sair dessa, né? Porque não era para ter vendido com esse volume, né? A posição já era ruim, a gente ainda vendeu com o volume errado, ficou mais complicado ainda, né? Então esse cara aqui, uma coisa que a gente pode fazer numa situação dessa também é assim, ó, a gente pode vir aqui, em perda máxima, eu vou colocar um stop nele aqui de 100 pontos, né? Tá uma ordem mal posicionada, não tá legal, se vai contra, ela custa caro pra gente. Então vou fazer o seguinte, se passar por ela aqui de novo para baixo, né? Eu quero, e eu não estiver olhando, com pelo menos 100 pontos ele vai criar um stop, pelo menos no 0 a 0 a gente sai dela, um pouquinho positivo aí, 3 dólares, qualquer coisa tá valendo. Se eu tiver sorte de estar acompanhando, o dia que eu estiver acompanhando for o dia que ele estiver numa posição favorável ali, aí eu resolvo na mão. Se não, deixa o stop automático resolver. Aqui está no meio do caminho, nada a fazer. Aqui contra o dólar americano, vamos esperar ele chegar mais alto nessa região dos topos anteriores mais altos aqui para a gente pensar em vender. Por enquanto nada. Aqui mais. Dólar americano contra o canadense está no meio do caminho. O USD contra o CHF, esse cara aqui, a gente já tem um monte de ordem nele, né? Olha lá, ele está começando a andar. Eu tenho ordem negativa ainda ali no caminho. Ele está começando a andar positivo, deixa andar, tá? Mas a gente está numa posição boa aqui, né?
Eu confio muito nesse par aqui, numa recuperação do dólar americano contra o franco suíço aqui agora. Ó, eu tenho a possibilidade de, olha, ele rompeu essa linha de tendência de baixa, né? Ele no... A gente está olhando no semanal, mas no semanal a gente pode ver que ele fez aqui, ele devolveu o pavio dessa vela de rompimento nela mesma, e aí depois disso ele rompeu de novo a linha a média de 20 e está querendo subir. Ele acabou de subir acima da média de 20 outra vez. Olha lá, no H4 ele fez isso também. No 30, olha lá, ele fez um falso rompimento na média de 200 aqui, né? Rompeu a média de 200, depois rompeu para cima de novo, ganhou outra vez a média de 20 e está começando a acelerar para cima. Eu vou botar outra compra nesse cara aqui, agora com 2. Vou comprar aqui e vou jogar o alvo, vamos ver, por valor, 100 dólares, nessa região aí, mais ou menos. Ele vai estar aí a meio caminho da média de 200 e tal. O SDJPY também está numa posição interessante. A gente comprou a favor do dólar contra uma moeda europeia de hedge, né, contra o franco suíço. E a gente pode também fazer uma experiência contra o mercado asiático, né, contra as moedas do mercado asiático. Tá aqui, ó, ele rompeu, ganhou a média de 20, está andando, está indo em direção à média de 200. No caso aqui, eu vou fazer uma compra, eu já tenho uma compra aqui, né? Esse alvo aqui, de quem que é? Ordem 1,250, opa, é essa aqui? Não, também é essa aqui, mostra aí. Essa aqui de baixo. Ó, ele está na metade do caminho dessa ordem mais baixa. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse alvo mais para cima. Eu vou fazer uma outra compra para colocar na região onde ele estava esse alvo aqui agora, para os 108 mil, mais ou menos. Eu vou por aqui, ó. Vou digitar essa boleta aqui, ó. Lucro máximo 108. Aqui, uma ordem de volume 0,2, compra mercado. Ela vai ficar encavalada com a outra aqui, entrada, mas essa mais recente, de 0,2, eu vou pôr o alvo mais curto. A anterior, que tinha a entrada era de 0,1, eu joguei o alvo mais para cima um pouco. Que mais? É isso aí, olhamos todos os pares. Então, eu acabei colocando acho que 4 ordens de 0,2, que eu falei que poderia colocar umas 5. Eu acabei colocando 4. Acabei colocando umas 3 proteções a mais. A gente pode ver elas aqui pela coluna do stop loss aqui, né? Vamos organizar aqui, ordens que tenham stop loss aqui, ó. Pronto, eu tenho 5 ordens com proteção, né? Com valores que variam do 18 aos 122 de lucro, né? E eu tenho o restante das minhas ordens todas aí livres e soltas para andar, ok? Então, essa semana é isso aí. Um abraço, pessoal.